dicionário Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, perfeito significa acabado, sem defeito, primoroso, em que não há defeito, que só tem qualidades boas, cabal, completo, rematado, total, que resume muitas qualidades boas, magistral, notável, destro, exercitado, belo, formoso de corpo, elegante, e em direito, de conformidade com as exigências legais. Na Bíblia, vem do grego teleios, literalmente traduzindo, alguém que atingiu o alvo ou completo. Paulo dá o sentido de experimentados. Como os hinos que nós cantamos agora, nós devemos levar a mensagem a Deus, de Deus às pessoas. E nada melhor que levar essa mensagem nós sendo um vaso refletindo o caráter de Cristo. A meditação que vamos fazer hoje está baseada em Mateus 5, 43 e 48. Esse é o foco principal. Também Efésios 4, 10, 27. 1 Coríntios 6, 1, 7. E também nas meditações de 2014 de Amin Rodor para os dias 13 e 15 de setembro. Comecemos então com Mateus 5, 43 a 48. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celeste. Convém reforçar essa equivalência. O que equivale a ser filho do vosso Pai Celeste? Ou seja, o que equivale eu, você, sermos filhos de Deus, equivale a ser perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Contudo, sabemos que há pecado, morte no mundo. Logo, o mundo não é perfeito. Sabemos que morremos, que somos pecadores, logo, não somos perfeitos. Entendemos então que a perfeição é impossível. Nós sermos perfeitos é impossível. Que só os fariseus entendiam que eles eram perfeitos. E é correto entendermos assim, pois perfeição só provém de alguém perfeito. Mas, como nenhuma ação humana é perfeita, logo, como poderemos cumprir o que Cristo fala em Mateus 5, 43 a 48? Antes, vamos escutar mais da palavra de Deus, o que Paulo fala em Efésios 4, 10 e 15, e depois 22, 27. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes levados em roda
por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito de vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Por isso, deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Cristo, no primeiro texto que nós lemos, fala de homem perfeito. Fala também que só é filho de Deus quem é perfeito. Paulo, por sua vez, diz que devemos chegar a homem perfeito à medida da estatura completa de Cristo. E quem não chega é um menino inconstante, e é levado por vento de doutrina, uma hora está aqui, outra hora está lá, andando com os gentios, separado da vida de Deus. Ou seja, Paulo diz, como Cristo já havia declarado, que o meu caminhar de perfeição é que define se sou ou não sou filho de Deus. E dá a receita para sermos perfeitos. Desvestirmos-nos do velho homem, revestirmos-nos do novo homem. Este, o novo homem, criado em justiça e em santidade por Deus. Me parece que já não sou eu que serei perfeito, parece que tem mais alguma coisa que me leva a isso. Mas para isso devemos deixar a mentira, falar a verdade para todos. O máximo que Paulo permitiu é que nos iremos, mas que essa ira não passe do pôr do sol, e sem pecar. E essas são apenas partes do pedido de Cristo para que possamos ser perfeito como o nosso Pai Celestial é perfeito. Essa afirmativa de Cristo é a conclusão de que Ele próprio acabara de pedir que fizéssemos. É um mandamento de Cristo. Vamos repetir. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei e fazei bem a eles, para que sejais filhos de vosso Pai que está nos céus. Eu sou filho de Deus? Se eu não consigo amar o meu inimigo, bendizer quem me persegue, orar por aqueles que me fazem mal, porque Deus faz que a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, repetindo que galardão tereis, não fazem os publicanos também o mesmo? Portanto, sede perfeitos como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Então esse portanto decorre do que está dito antes. E o que são essas coisas que foram ditas? Ora, essas coisas que foram ditas antes são ações, não são conceitos. Essas coisas que foram ditas antes são modo de agir, não são intenções. E ações, modo de agir, de quem? Queridos, é um relato das ações, por assim dizer, de Deus, de como Deus age, é uma descrição do seu modo de agir em relação a amigos e inimigos, a quem o ama, o amam, e a quem não o amam. Enfim, em relação às pessoas, a mim, a ti e a todos. Mesmo porque Paulo diz que antes nós éramos inimigos de Deus. E mesmo assim, sendo inimigos, Deus enviou o seu Filho para nos salvar. Enquanto ainda éramos inimigos, então nos amou como inimigos. Vamos ao primeiro grupo. Ao grupo daqueles que amam o que nos amam, pais, cônjuge, amigo, filho. Isso é fácil a gente fazer. Não nos preocupamos sempre em saber como eles estão. Não procuramos sempre agradar, conduzir, corrigir as pessoas que são nossos amigos, nossos familiares.
Enfim, não gostamos de estar junto, de ajudarmos, não procuramos sempre o melhor para eles, desejando e auxiliando para que sempre se deem bem? Pois é, Deus faz o mesmo com seus filhos. E você certamente faz o mesmo, faz essas mesmas ações, mas isso não te distingue dos pagãos, dos ímpios. Eles fazem a mesma coisa. E o que afinal nos distinguiria dos inimigos, dos ímpios, dos gentios? Ora, o nosso relacionamento com o segundo grupo, com quem não nos ama, com os nossos desafetos, com os nossos inimigos. Mas como que você poderia fazer isso? Afinal, eu não sou hipócrita, você não é hipócrita. Mas a gente realmente não quer ser hipócrita. Mas nós temos que fazer isso para sermos distinguidos dos gentios. Então, é o caminho que nós devemos seguir. Então, o que fazer para não ser hipócrita e, ao mesmo tempo, atender ao mando de Cristo? Vamos definir o que é inimigo. Se alguém é meu inimigo, é porque fez algo que me atingiu, que não gostei, que me prejudicou, que mexeu no meu ciúme, na minha inveja, talvez. Pode ser através de um fato verdadeiro, um fato que eu infiro que seja verdadeiro, ou que alguém me soprou dizendo que era verdadeiro. Não interessa. Outro caso de alguém se tornar teu inimigo é porque deixou de fazer alguma coisa que você esperava que fizesse e ele não o fez. Ora, sabemos que são ações, fatos, atitudes, palavras e omissões que fazem das pessoas amigas, mas também que essas mesmas atitudes podem fazê-las inimigas. E eu não posso amar o que é inimigo. Não posso amar o que é inimigo. Isso não existe. Inimigo só tem um, Satanás. E eu não posso amar Satanás. Pessoas, então, chegamos à conclusão que não podem ser nossas inimigas, porque eu as devo amar. E para que elas deixem de ser inimigas, então nós temos 2 passos a seguir. Não sei se um passo é antes, outro é depois, ou os 2 andam juntos. Enfim, são 2 passos. Um deles é fazermos uso do dom que Deus nos deu, que é o esquecimento. É a capacidade de esquecer. Ele a deu para que esses fatos, essas ações, essas omissões, ou sei lá, que os fizeram nossos inimigos, não continuem atormentando o meu pensamento, o teu pensamento, a minha emoção, a minha vida. Nós temos que esquecer, não tem outro jeito. O segundo passo nessa caminhada para eliminar o inimigo, ou simultâneo ao primeiro, é perdoar. Simples assim, perdoar. Sem exigir nada. Se você exigir alguma coisa, você não está perdoando, você está cobrando, é pagamento. E onde há pagamento, não tem perdão. Se alguém tem uma dívida comigo e não tem como pagar, só posso fazer uma coisa para eliminar o inimigo, ou eliminar essa dívida, eliminar esse devedor. É perdoando. Não tem outra maneira de eu transformar o inimigo em amigo, ou eliminar o inimigo, pois eu não posso amar quem é inimigo, não posso. Isso é claro. Se eu cobrar, estou no caminho normal como todas as pessoas. Não precisei e nem tem sentido falar que eu perdoei o indivíduo, pois foi ele que acabou com o problema. Fiz o que qualquer gentil faz, cobrei. Mas o cristão faz diferente. Perdoa. Sofre o prejuízo. E aí começa a coisa a ser difícil, e entendermos o que significa ser perfeito como Deus é perfeito. 1 Coríntios 6, 1 e 7 nos fala: se algum de vocês tem queixa contra outro irmão, como ousa apresentar a causa para ser julgada pelos ímpios, em vez de levá-la aos santos? O fato de haver litígio entre vocês já significa uma completa derrota, porque não preferem sofrer a injustiça, porque não preferem sofrer
o prejuízo. E como nós não somos perfeitos, nós começamos a entender então que a perfeição não vem de nós. Isto não vem de nós, vem de Deus. Ora, o perdão genuíno é uma consequência do amor autêntico. Assim, o inimigo, por eu perdoar, está no mesmo patamar do meu amigo. Assim, o meu agir com quem amo, lembram-se, nos preocupamos em saber como estão, em agradar, conduzir, sempre fazer o melhor por eles, orar por eles, também será o meu agir em relação ao que era meu inimigo. Passo então, conforme Atos 10:34, a não fazer acepção de pessoas, como Deus não faz acepção de pessoas, por isso que Ele é perfeito. E essa perfeição de não fazer acepções de amigo e inimigo é que nos leva a sermos perfeitos, como o nosso Pai Celestial é perfeito. Começamos então a perceber o que significa perfeição quando a palavra de Deus, principalmente Mateus, nos fala que devemos ser perfeitos. Já começa a ficar um pouquinho mais digerível para você aceitar que você deve ser perfeito. E se a perfeição não vem de quem é imperfeito, por exemplo, amar os inimigos, fazer ações boas, isso não vem de quem é imperfeito. Se não vem de quem é imperfeito, não vem de mim, vem de quem? Vem de Deus. 2 Coríntios 5:18. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. O perdão é alguma coisa que só te faz bem. Há um caso citado por mim, da Corrie, que é uma holandesa. Ela foi liberta miraculosamente de campos de concentração por um engano. Após a guerra, percorreu mais de 60 países. Em suas palestras e vários livros, focalizava o evangelho sempre com ênfase no perdão. Em um dos livros ela narra que em 47, depois de uma palestra na Alemanha, foi abordada por um ex-guarda do campo de concentração, conhecido pelo seu sadismo e crueldade, onde ela estava. Ela sentiu-se relutante em perdoá-lo, mas afinal ela escreveu sobre esse momento. Por um longo tempo seguramos as mãos um do outro, o antigo guarda e a antiga prisioneira. Nunca tinha experimentado o amor de Deus de forma tão intensa. Conseguiríamos perdoar alguém que foi o nosso algoz, do jeito que esse pessoal foi? Na mesma passagem, Corrie escreveu que em sua experiência pós-guerra, em contato com outras vítimas da brutalidade nazista, apenas aqueles que foram capazes de perdoar foram os que melhor puderam reconstruir a própria vida. Quem não consegue perdoar, não consegue reconstruir a própria vida. Perdão e amor aos inimigos, essas são as atitudes dos que precisam ser perfeitos como Deus é perfeito. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Perfeito no dizer de Cristo não é perfeccionista, nada a ver com impecabilidade moral absoluta. Claro que a gente vai conseguir isso como dádiva de Cristo quando Ele vier, depois na glorificação, e que nós também devemos nos esforçar para eliminar cada vez mais a iniquidade de nossa vida. Contudo, Cristo não diz que a perfeição é alcançada com ações meritórias, mas apenas por uma atitude de amor e misericórdia em relação a outros. Ficou simples, mas simples não quer dizer fácil.
É simples ser perfeito. É amar amigos, inimigos, fazer bem aos que nos perseguem, orar por eles, mas não é fácil. A pretensão de obter perfeição moral com base em normas e regulamentos é muito mais fácil do que exercer misericórdia e amor como Deus o faz. Lembram-se das várias normas instituídas pelos judeus na antiguidade. Eu pergunto, como ser cristão com toda essa contradição aparente? Como ser perfeito como o vosso Pai Celestial é perfeito? Quem mesmo disse que a religião é ópio do povo? Até concordo que algumas religiões o sejam, mas seguramente a religião cristã não o é. Ser cristão é simples conceituar. Quem ama a todos, esse é o cristão, quem ama a todos. Mas cristão é extremamente difícil ser, pois temos que amar a todos. Por isso, muitas vezes, preferimos as normas, elas são mais complicadas, contudo, executá-las é mais fácil. Mas, concluindo, então, agora, queres ter como alvo a perfeição divina? Peça a Deus que o ajude a amar os outros, amigos e inimigos, como Ele os ama. Façamos isso e estaremos testemunhando de Cristo, sendo a luz do mundo, pois refletimos a Cristo, e iremos em direção da estatura completa de Cristo. Seremos então perfeitos, como é perfeito o nosso Pai que está nos céus. Esse é o mandamento de Jesus Cristo, que é nosso Senhor e nosso Salvador. Louvemos agora nosso Deus cantando o hino de número 320. A todo semelhante meu. Para encerrarmos o nosso culto. Sábios conselhos nós tivemos. A todo semelhante meu mostrarei que Deus é amor. Uma das formas mais fáceis é pelo nosso próprio exemplo, de mostrarmos este amor de Jesus para conosco. Todo semelhante meu, contarei que Deus é amor. O mundo desconhece o bem em Jesus o Redentor. Falarei de Deus e do seu amor para o mundo mostrarei Jesus com maior fervor. Da eterna graça sem igual aos perdidos falarei, guiando-os neste mundo mau para pés do amado Rei. Falarei de Deus e do seu amor para o mundo mostrarei Jesus com maior fervor. Mais vasto que o imenso mar é de Deus o grande amor. Por isso proclamá-lo-ei para todos.
Senhor Deus, transforme o nosso coração para que possamos ter em nosso coração o amor a todos, sem acepção de pessoas, Senhor. E pedimos-te neste momento que o teu Santo Espírito esteja com cada um, que os conduza e que os leve em segurança para suas casas. Isso te peço em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.